Olá pessoal, nós estamos aqui para continuar a nossa aula sobre funções. Então, vamos aqui fazer uma recapitulação, da aula anterior, quando nós trabalhamos o desenho do gráfico de uma função. Como nós falamos, atribuímos os valores a x, calculamos os valores correspondentes de y e obtemos os pares ordenados. E em seguida, construímos o nosso gráfico. Então foi dado aqui para desenhar o gráfico da função real, dada por f de x, x menos 2. Então, eu tenho aqui três valores atribuídos para x, como nós falamos na aula anterior. Esses valores aqui você que atribui. Então, para menos 2, eu vou substituir esse menos 2 na fórmula, que é a lei da função. Nós trabalhamos também que f de x é igual a y. Então, y igual, no lugar de x, eu vou colocar o valor que eu atribuí, menos 2. Então, menos 2 mais 2 igual a 0. Então, meu par ordenado vai ser menos 2 e 0. Atribuir x igual a 1. Então, vai y igual, no lugar de x eu coloco 1, 1 mais 2, 3. Então, meu par ordenado, 1 e 3. X para 2, y, 2 mais 2, 4. Então, meu terceiro par ordenado, 2 e 4. Feito o gráfico, agora eu vou marcar os pontos no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui menos 2 para x, ou seja, x é menos 2, meu y vai ser 0. Então, a marcação do ponto é em cima aqui do eixo x. 1 e 3. Então, você tem aqui, o x vale 1, o y vai valer 3. Então, meu segundo ponto. Terceiro ponto, 2 e 4. Você tem aqui 2, 4. Pronto. Traçou os três pontos, agora é só ligar esses pontos e traçar a reta. Está aí o nosso gráfico dessa função x mais 2. Aqui eu tenho outro exemplo. Complete a tabela abaixo e desenhe o gráfico da função real definida por f de x igual a 2x menos 8. Então vamos lá. Atribuir valores. Quais foram esses valores? 1, 2, 3 e 4. Então, no lugar de x, quando ele for igual a 1, eu corro 2 vezes 1, substituir aqui, 2, 2 menos 8, menos 6. Então, meu primeiro ponto é 1 para x, menos 6 para y. X igual a 2, então vamos lá, y igual a 2 vezes 2, 4, 4 menos 8, menos 4. Então, meu segundo ponto, 2 e menos 4. Para x igual a 3, aí vai ser 2 vezes 3, 6. 6 menos 8, menos 2. Então, 3 menos 2. X igual a 4, eu vou ter y igual a 2 vezes 4, menos 8, que dá 0. Então, vocês observam o quê? Que essa fórmula aqui, ela não muda. A única coisa que vai alterar na resolução é só o valor de x, que é o valor que eu estou atribuindo, certo? Para poder encontrar o valor de y. Quando meu x é 1, meu y vai ser menos 6. Quando meu x é 2, meu y vai ser menos 4. Quando meu x é 3, meu y vai ser menos 2. Quando meu x for 4, meu y vai ser 0. Pronto. Traçou o gráfico. Como aqui é uma função de primeiro grau, uma função afim, o nosso gráfico, como nós já falamos, ele é uma reta. E essa reta aqui, ela é crescente. Lembra? Agora vamos aqui para um exemplo de um gráfico de segundo grau. Uma função de segundo grau. Como é que eu sei, professor, que é a função de segundo grau? Olha aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 3. Lembra da função de segundo grau? A ao quadrado menos bx mais c. Então vamos lá, o procedimento é o mesmo, é só onde tiver x eu vou substituir pelos valores que eu atribuí. Então aqui eu peguei 0, 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá, eu vou calcular quando o x for 0, então 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 0, 0. Sobrou quem? 3. Então toda vez que meu x for 0, meu y vai ser 3. 0, 3. Quando meu x for 1, aí ficou como? Ó, 1 ao quadrado
1. Menos 4 vezes 1, 4. Mais 3. Então ficou 1 menos 4 menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Então quando o meu x for 1, meu y vai ser 0. Quando o meu x for 2, aí vai ficar com 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2, 8. Aí vai ficar 4 menos 8, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Então, quando meu x for 2, meu y vai dar menos 1. Agora, para 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 3, 12. Então, 9 menos 12 vai dar menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Quando for 4, 4 ao quadrado, 16. 16 menos 4 vezes 4, que dá 16, 0. Sobrou quem? 3. Então, quando o meu x for 4, meu y vai ser 3. Vocês podem simular essa equação naquele aplicativo que eu falei com vocês, que é o GeoGebra. Então, vamos lá. Ó. Quando meu x for 0, meu y é 3. Pronto, x0, meu y 3. Marquei a bolinha aqui. Quando o meu x for 1, meu y é 0. Marquei aqui. X é 1 e y é 0. Quando o meu x for 2, meu y é menos 1. Quando o meu x for 3, meu y é 0. Então, marco em cima da reta x. E quando o meu x for 4, meu y vai ser 3. Pronto, aqui agora é só chegar e traçar a parábola. Ó. Então, todo gráfico de segundo grau ele vai ter esse formato. Ó. Então, vamos adiante. Agora, nós temos aqui uma classificação de funções, que é a qualidade dessa função. Ela é chamada de injetora, sobreinjetora ou bijetora. Então, vamos lá. Então, vamos entender o que é uma função injetora. Então, seja f uma função de a em b, se para quaisquer elementos distintos do conjunto A, ou seja, qualquer valor de x, que é o conjunto A, x diferente de x2, corresponde a elementos distintos do conjunto B, a y1 e y2. Dizemos que a função f é injetora ou injetiva, ou seja, todo elemento de x ele tem que ter um elemento de y, ou seja, uma imagem diferente. Então aqui nós temos aqui dois exemplos. A função real f x mais 2, ela é injetiva, então está afirmando. Quaisquer que sejam x1 e x2 diferentes, sempre teremos f de x1 diferente de f de x2. Então vamos fazer aqui um exemplo igual aqui. Ó. Eu vou pegar aqui para representar. Então vou pegar três números aqui. 1, 2, 3. f de 1. Então 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. Agora, na hipótese, se eu pegasse aqui um número menos 2, então menos 2 mais 2, 0. Então pronto. Então qualquer valor que eu pegar, tanto positivo quanto negativo, eu vou ter uma imagem diferente. Então, nesse caso aqui, ela é injetiva ou injetora. Agora, o exemplo segundo, x ao quadrado menos 1. Ela não é injetora, pois existe x1 diferente de x2, porém o y, ou seja, a imagem vai ser igual. Por exemplo, x1 igual a 2, x2 igual a menos 2. Vocês viram que no caso aqui da injetora, ó, 2 e menos 2 tiveram imagens diferentes. Menos 1, 2, menos 2, por exemplo. Então, 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1, 0. Então, a imagem de 1 é 0. Vamos lá, agora menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1, 0. Então, menos 1, a imagem dele também é 0. Então, já não é injetora. Agora, vamos para 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. Então, a imagem de 2 é 3. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. Então, menos 2 é igual a 3. Então, ela não é injetora, porque valores diferentes, distintos de A, tiveram a mesma imagem em B, certo? Para ser injetora, as imagens têm que ser diferentes. Agora, vamos aqui para a situação de sobreinjetora. Sobreinjetora
é uma função onde dizemos que se o conjunto imagem for igual ao contradomínio B, ou seja, imagem igual ao contradomínio igual a B. Nesse caso, ela é uma função sobrejetora. Dados os conjuntos A, 1 e 2 e 3, então vamos desenhar aqui 1, 2 e 3. Aí eu tenho aqui B, 3, 5 e 7. É uma função f de A em B definida por f de x igual a 2x menos 1. Temos que f de x é sobrejetora, pois a imagem é igual ao contradomínio. Certo? Então aqui, se eu substituir 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então 1 corresponde a 3, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 corresponde a 5, 3 corresponde a 7. Então ela é uma função sobrejetora. Agora, eu tenho aqui a função de A em B dada por 5x mais 2, menos 2, perdão, e os conjuntos, aí eu vou ter 1, 2 e 3, 3, 8, 13 e 15. Vamos jogar aqui para a gente ver. Então ele falou que aqui, ó, eu tenho 1, 2 e 3. Aqui eu vou ter 3, 8, 13, 15. Vou substituir o 1 aqui no lugar de x. 5 vezes 1, 5. 5 menos 2, 3. Então 1 corresponde ao 3. 2. 5 vezes 2, 10. 10 menos 2, 8. Então 2 corresponde a 8. 3. 5 vezes 3, 15. Menos 2, 13. Essa função ela não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque o meu conjunto imagem, que é igual a 3, 8 e 13, ele não é igual ao contradomínio. Ou seja, a minha imagem ela é diferente do contradomínio. Por quê? Porque sobrou 15 aqui. E não pode sobrar nenhum elemento no contradomínio, senão ela não é sobrejetora. Aí, na injetora, pode sobrar. Que vamos supor, se eu tivesse aqui um 4, um 9, por exemplo. Se sobrasse esse número aqui, não tinha problema nenhum. Atendia os pré-requisitos da injetora. Mas já na sobrejetora não pode sobrar. O conjunto imagem, preste muita atenção, o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio, tá? Pronto, bijetora. O nome já diz, né? Bijetora, ou seja, é as duas ao mesmo tempo. Então, uma função bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora simultaneamente. Os elementos distintos do conjunto A correspondem a elementos distintos do conjunto B. E não pode sobrar ninguém, todo mundo casado. Um exemplo, eu tenho aqui ó, x mais 3. Eu vou atribuir 3 valores aqui. Vou botar 1, menos 1, 2 e 3. Vou botar 4. Aí eu vou substituir aqui. Ó, 1 mais 3, 4. Então 1 está ligado a 4. Menos 1 mais 3, 2. 2 mais 3, 5. 3, 3 mais 3, 6. Pronto, essa aqui é uma função bijetora. Por quê? Porque ela é injetora e é sobrejetora ao mesmo tempo. Vocês observam que não sobrou ninguém aqui no B. E aqui todos os elementos distintos tiveram suas imagens distintas no contradomínio. Então veja bem, toda função com essa configuração aqui, gente, ela é bijetora. Olha os exemplos aqui. Eu tenho ó, menos 1, 0 e 2, 1 e 5, 2 e 8. Observa que sobrou o 11 aqui. Ó. Então ela é o que? Injetora. Ou seja, cada um ligado com um elemento diferente no contradomínio. Ou seja, cada elemento distinto de A ele tem uma imagem distinta em B. Já a sobrejetora, os elementos distintos de A pode ter uma imagem só. Porém, não pode sobrar ninguém aqui, ó. Então, você tem o 0 corresponde ao 0, o menos 1 corresponde a 1, o 1 corresponde a 1, ou seja, aqui, ó, tá vendo? Esse fato aqui, quando é sobrejetora, pode, mas já na injetora, não. Menos 2, 4, menos 3, 9. Pronto, não sobrou ninguém aqui, então ela é sobrejetora. E a configuração da bijetora é aquilo que eu falei na tela passada, ó. Então, cada elemento distinto tem uma imagem distinta e o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, ela é bijetora. E aí, aqui nós temos um exercício. Daqui para frente, ó, eu vou deixar esse slide
tá? No Google Sala de Aula, para vocês estarem respondendo esses exercícios no caderno de vocês. É para vocês classificarem se é injetora, sobrejetora ou bijetora, tá? Nesse exercício aqui. Nesse também, da mesma forma, super fácil. Aqui você vai determinar domínio, contradomínio e o conjunto imagem dessa função. Nessa alternativa aqui, você vai marcar qual dessas alternativas aqui corresponde a essa função e dizer se ela é sobrejetora, se é bijetora ou se é injetora. Ou seja, você já tem aqui os valores de x, substitui aqui nessas fórmulas para achar o correspondente de y e depois definir se é injetora, se é bijetora ou se é sobrejetora. Já nessa questão aqui, vocês vão determinar o f de 0, f de menos 1, f de menos 2, f de 1 e f de 2, substituindo nessa fórmula aqui, que é a lei da função, que é uma função quadrática, tá? E depois você vai me dizer se ela é sobrejetora, o tipo da função, se é sobrejetora, se é injetora ou bijetora, para cada um desses aqui. Nesse caso aqui, você vai dizer se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora, baseado no comportamento do gráfico. Aí vocês vão analisar aqui, ó, para todos os valores de x, você vai ter valores diferentes de y. Aqui você vai ter valores distintos de x, que poderão ter a mesma imagem de y. Então, ó, qual desses aqui vai enquadrar nessa forma, tá? Defina a função abaixo e classifique como injetora, sobrejetora ou bijetora. Aqui você vai construir a lei, aquela lei aqui, ó, f de x. Aí você vai montar aqui, onde menos 1 vai corresponder a menos 4. Então você vai criar uma função aqui de primeiro grau, cujo resultado tem que dar menos 4, tem que dar 0, tem que dar 1. Quando o x for 1, o y vai ser 4. Quando o x for 2, o y vai ser 8. Certo? Vocês vão criar a lei a partir desses resultados aqui. Temos a referência desses slides, que é o canal da educação, que foi acessado, né, pela internet, e que são os créditos, né, desse conteúdo. Então, eu agradeço a todos e desejo bons estudos. Forte abraço, que Deus abençoe a todos.